Muitas pessoas me pedem toda semana para escrever dicas de feng shui para leigos em jornais, revistas, blogs. Nem sempre eu aceito o convite porque eu conheço a dificuldade de dar uma dica que seja ao mesmo tempo utilizável, baseada no feng shui tradicional e que não corra o risco de melhorar uma coisa prejudicando outra. Por isso eu resolvi fazer esses pequenos vídeos com dicas úteis para leigos, o que para mim é um verdadeiro desafio, porque há mais de 10 anos que eu não dou aulas para turmas básicas. Eu espero que essa série de pequenos vídeos possa ser útil. Como nós chamamos os livros editados pelo Mintang de uma janela para um determinado assunto, nós resolvemos batizar esses pequenos vídeos de uma pequena fresta. Uma fresta para alguma coisa. Eu espero que essas pequenas frestas possam jogar um pouquinho de luz na vida de cada pessoa que assistir a esses vídeos. Um abraço. O assunto desse nosso primeiro vídeo é como a imagem que nós transmitimos aos outros pode mudar o rumo das nossas vidas. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou uma pessoa pragmática e justamente em função disso alguns estranham a minha profissão. Como alguém pode trabalhar com feng shui e astrologia sendo tão pragmático, tão objetivo, tão direto? Encarar a vida e o mundo de forma objetiva e prática me faz ter uma abordagem clara e direta da energia e não desacreditar da sua existência, muito pelo contrário. Algumas pessoas me questionaram quando eu escrevi um livro sobre Face Hidden, porque conhecendo essa minha postura crítica, acharam um tema um tanto esotérico demais para mim. Quando eu resolvi fazer esses pequenos vídeos e comecei a pensar em possíveis temas, Face Reading foi um dos que me veio à cabeça. As pessoas têm uma falsa ideia do que é a leitura de rosto. Nós fazemos isso o tempo todo, consciente ou inconscientemente, todos os dias em nossas interações com as outras pessoas. Eu creio que a maior dificuldade da comunicação pelas redes sociais, SMS, WhatsApp, é justamente essa. A dificuldade de se comunicar com outros sem ver a sua reação, sem poder avaliar seu tom de voz, sua postura corporal. Escrever um não ou falar um não são duas coisas totalmente diferentes. Todos sabemos pelo tom de voz e pela postura corporal da pessoa quando um não é uma negativa, uma possibilidade ou um consentimento. A maior parte da comunicação entre duas pessoas independe do que é dito. Uma criança aprende desde os primeiros dias de vida a reconhecer o tom de voz e, independente de compreender ou não as palavras, ela percebe a intenção por trás delas, os gestos que a acompanham. E sabe somente pela forma como a mãe diz seu nome ao chamá-lo, que está implícito naquela única palavra. Da mesma forma que nós aprendemos a identificar o tom da voz, a postura corporal e reagimos às pessoas em função daquilo que nós percebemos, também os outros reagem a nós em função daquilo que a gente emite. Muito além do que dizemos, o tom com que nós nos expressamos, nossa postura corporal, fala antes mesmo de nós emitirmos um único som. A leitura de face desenvolvida pelos chineses nada mais é do que a tradução dessas observações. A minha visão pragmática da vida e do mundo me leva a encarar a leitura de face de uma forma ligeiramente diferente. Onde todos veem uma forma de analisar o outro, eu vejo uma forma de me relacionar com o mundo. Uma forma de fazer com que o mundo me veja como eu gostaria de ser vista. E com isso reaja a mim da forma que eu desejo. Se as pessoas reagem ao que captam instintiva ou conscientemente, pouco importa. Desde que eu transmita o que eu quero, essa relação será um reflexo do que eu transmito. Essa é a utilidade prática de entender a leitura de face. Qual é a imagem que eu quero transmitir? Como eu quero ser visto pelo mundo que me cerca? Nossa vida se resume a centenas de escolhas diárias, algumas delas envolvem outras pessoas e podem afetar a vida dessas pessoas direta ou indiretamente, mesmo que não estejamos conscientes disso. Ao transmitir a ideia que eu desejo, as pessoas reagirão a mim de acordo com a imagem que eu projeto, e isso vai repercutir na minha vida diretamente. Eu não estou me referindo à estética nem à beleza. Se bem que, claro, as pessoas tendem a achar mais estético ou mais bonito alguém que se encaixa em determinados padrões, muitos deles culturais ou regionais. Mas o nosso objetivo nesses artigos é dar dicas. E por isso eu não vou me ater a argumentar sobre como mudar o corte de cabelo ou a cor dos cabelos, escolher o modelo adequado de óculos, deixar ou não a barba, pode mudar completamente a forma como o mundo reage a você. Apenas pense.
Como sempre passa pelas nossas cabeças o estereótipo do nerd como, por exemplo, um rapaz de óculos quadrado, pesado. Mas esse mesmo rapaz com outro tipo de óculos ou sem óculos pode passar uma imagem completamente diferente. O uso de óculos, principalmente quadrado, passa uma ideia mais intelectual da pessoa que usa. Da mesma forma que nós sempre pensamos uma mulher sexy com lábios carnudos, cabelos ondulados, e por isso essas características dão essa ideia. Mesmo pessoas em posturas muito mais sexys, sem essa característica dos lábios carnudos, vai parecer menos sexy do que as outras. O cinema se aproveita muito dessas características marcantes. Por exemplo, o vilão normalmente possui sobrancelhas erguidas, ou mesmo olhos sampaco, que por indicar um certo desequilíbrio e a possibilidade de um fim trágico, também são muito utilizados. E por isso os vilões são filmados de forma a dar essa ideia de característica sampaco, mesmo que o ator originalmente não a possua. Isso pode ser visto em vários vilões do cinema. E claro, em muitos assassinos na vida real. Já super-heróis masculinos, por exemplo, costumam ter o rosto quadrado, másculo, que é um sinal de força e estabilidade, e de preferência uma covinha no queixo, que é sinal de virilidade. Quando a covinha divide o queixo em dois lados, indica dualidade entre a vida pública e privada típica desses personagens, e por isso é muito utilizada no cinema. Observem aqui o mesmo ator em diversos personagens completamente diferentes e como o cabelo e a maquiagem pode transmitir a ideia que se deseja. Eu não estou dizendo com isso que nós tenhamos que nos transformar num personagem, não é essa a postura. Só que se nós queremos alcançar alguma coisa, nós temos que transmitir a imagem adequada para isso. Meu objetivo é dar dicas de uso prático e não gerar uma discussão sobre o uso da imagem e as suas implicações. Então vamos às nossas dicas básicas para parecer e ser, por exemplo, mais objetivo, mais profissional, mais confiável. Linhas retas denotam equilíbrio, objetividade, diretriz. Claro, isso vale para cabelo, sobrancelha, óculos. A forma quadrada se refere à terra, que na visão chinesa representa justamente essa estabilidade. Então, se você quer parecer mais estável, mais objetivo, mais profissional, utilize linhas retas. Mulheres que queiram passar uma ideia mais profissional deveriam optar por cabelos presos ou curtos, semi-presos, rabos de cavalo, coque. Cortes retos, óculos quadrados. Dêem uma olhada nesses dois rostos que nós destacamos. Enquanto a moça da direita utiliza uma sobrancelha arqueada e possui os lábios mais carnudos, a moça da esquerda utiliza uma sobrancelha mais reta e possui os lábios mais finos. Ambas estão com a mesma roupa, ambas estão de cabelo preso, mas a ideia que elas transmitem é totalmente diferente. Mas como essa sobrancelha mais arqueada passa uma ideia de ambição, astúcia, muitas vezes dependendo do cargo, uma ideia mais estável seria mais conveniente. Além disso, o começo da sobrancelha indica como nós iniciamos as coisas e o fim como nós terminamos. E por isso, quando alguém tem uma diferença muito grande entre o início e o fim das sobrancelhas, pode indicar que ela começa muitas coisas, mas não termina, não necessariamente termina tudo aquilo que começa. E por isso, uma sobrancelha mais equilibrada é mais adequada profissionalmente falando. Eu não estou dizendo que a moça da direita não devesse utilizar esse tipo de sobrancelha. Eu apenas estou dizendo que no trabalho ela poderia, por exemplo, utilizar um óculos com a parte de cima reta, que de alguma forma ocultasse essa sobrancelha, que ela poderia utilizar normalmente em outras fases da vida dela, em outros momentos da vida dela. As franjas também podem ser utilizadas para criar o efeito desejado. Na visão chinesa, a testa representa a inteligência, a altura representa a profundidade e a largura a quantidade. E, portanto, uma testa mais baixa pode representar uma certa dificuldade de aprendizado, enquanto uma testa muito larga pode acentuar, por exemplo, a quantidade daquilo a qual a pessoa se dedica, mas que ela não se dedica em profundidade a nada.
Então, o ideal é que a testa seja ao mesmo tempo alta e larga, mas dentro de um equilíbrio para o rosto. Para fazer essa comparação, nós estamos comparando a pessoa com ela mesma e não com outras pessoas. Se nós dividirmos o rosto de alguém em 3 partes, cada uma dessas partes deveria ser igual. Uma parte deveria compreender o nariz, outra parte deveria compreender a boca e o queixo, e outra parte deveria compreender a testa. Se as 3 forem da mesma medida, esse rosto é equilibrado e proporcional. Caso a testa seja mais curta, como a da moça da esquerda, o ideal é então utilizar franjas laterais, cabelos soltos nas laterais, para, diminuindo a largura, ampliar a altura. O mesmo raciocínio é válido em relação à largura. Como a largura representa a quantidade de coisas pelas quais eu me interesso, se eu preciso de foco, eu poderia diminuir essa largura utilizando cabelos soltos nas laterais da testa. Eu espero que as dicas de hoje tenham sido úteis. Se houver interesse das pessoas, nós continuaremos com esses vídeos e podemos fazer parte 2, parte 3 e outros temas também. Obrigada. Os interessados podem encontrar informação não só sobre face reading, mas sobre Feng Shui, astrologia chinesa na nossa página do Mintang e também no nosso canal do